Muito bom dia a todos os membros, promotores, servidores da casa, estagiários. Nós estamos agora dando início ao nosso segundo dia do Outubro da Mulher. E hoje nós estaremos... gostaria só de fazer um lembrete antes de começar, tá? Que todo mundo que entre, vá lá, clica naquele íconezinho que tem uma caixinha de pergunta. Você se identifica, dá seu nome completo lá, com e-mail funcional, para que o CEAF possa registrar a presença de vocês, emitir o certificado, e com isso vocês ficam concorrendo ao sorteio de um brinde no final, ok? Então, agora vamos apresentar, alguns já conhecem, né, o nosso palestrante de hoje, do evento passado. Ele sempre foi um parceiro do Ministério Público, não só em palestras, mas como em outros trabalhos, né, associados lá com a doutora Silvana, lá no Recomeçar, enfim, sempre se demonstrou um parceiro, uma pessoa muito amiga, muito proativa, que lida com temas às vezes tão pesados no dia a dia do consultório, mas ele sempre traz com muita leveza, com muito bom humor, toda aquela temática. E hoje ele vai falar especificamente da saúde mental da mulher. Eu lembro que quando eu perguntei no outro evento, que foi agora em setembro, doutor, mas tem diferença? Saúde mental não é saúde mental, independente do seu gênero? E aí ele me deu uma introdução do que ele hoje vai contribuir, conversar com todos nós, e que realmente tem muita diferença, né? Porque nós somos diferentes. E agora, sem mais delongas, apresento vocês ao Dr. Luiz Henrique, psiquiatra, e é com você, tá, Henrique? Muito obrigada. Obrigado, Alia. Obrigado, Marlon. Obrigado a todos que estão aí presentes nesse momento. Realmente é muita honra poder colaborar com vocês falando desse assunto. E muito me anima, eu como homem, poder falar desse tema. Eu vi, acho que só tem eu de homem nessa semana de palestras. Então é interessante isso, né? O homem se dedicando a falar de uma questão que não vivencia na sua intimidade humana e não experimenta nas questões do dia a dia, sociais, enfim, mesmo acadêmicas ou ocupacionais. O drama que as mulheres... Drama é modo de dizer, né? Que as mulheres muitas vezes enfrentam. Eu estou na outra ponta, eu estou na ponta masculina, né? Eu estou na ponta do homem, que tem aí uma colocação naturalmente, não natural no sentido da natureza em si, mas que acabou se estabelecendo dessa forma culturalmente ao longo dos anos, né, dos séculos, e que a gente passa hoje por um momento de reorganização dessa estrutura social, familiar, né? Qual o papel do homem, qual o papel da mulher? A gente vê aí a questão das cores, né? Outubro rosa, novembro azul, e essa ligação, né? Entre coisas e gêneros, né? Coisas e sexos, enfim. Nosso papel hoje aqui não é falar de ideologias, não é falar de definições de gênero, não é falar de sexualidade, nem de afetividade. Nós vamos falar de saúde mental da mulher. Esse é um tema que eu particularmente gosto muito de trabalhar. Mais de 90%, sem medo de errar, mais de 90% do meu público de consultório são mulheres, né? Não tem... É difícil. Quem vai no meu consultório vê que lá fora é só mulher. A maioria dos pacientes, a maioria das pacientes, na verdade, é mulher. Então, é
impossível não entender esse mundo feminino, né? Impossível não compreender o que acontece na mente feminina e, pela natureza da minha atividade, acabei aprendendo muito sobre isso e é um pouquinho dessa experiência e também dos conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do tempo que eu estou aqui para conversar com vocês hoje, tá? Novamente, se alguém quiser ir fazendo perguntas ao longo da nossa conversa, eu chamo isso de conversa mesmo, não é uma palestra, né? É mais uma conversa, então mandem as perguntas aqui no chat, eu vou vendo se eu não conseguir acompanhar as perguntas, a Alia vai me assessorando aí, tá? Se alguém já quiser fazer uma pergunta de cara, assim, logo também pode fazer, não tem problema, a gente já emenda o assunto daí, pode ser a pergunta inicial, um elemento importante para a gente dar o nosso início, né? Doutor, eu vou ficar acompanhando aqui, e aí quando forem surgindo naquele mesmo formato que nós fizemos o mês passado, tá? Quando forem surgindo, aí eu vou perguntando, vou passando para você. Show de bola. Então vamos lá. Bom, eu vou falar de 3 aspectos que são importantes de considerar na questão da saúde mental da mulher. Primeiro, diferenciar, falar o que é saúde mental, né? Eu já falei disso na última palestra também, mas certamente são conceitos que muitas vezes não ficam registrados de maneira tão firme, mas que é importante sempre trazer porque reforça alguns entendimentos que a gente precisa ter sobre essa questão. Então, saúde mental nada mais é do que... Primeiro ponto, saúde mental não é o contrário de doença mental. Esse é um ponto importante a destacar, tá? Uma pessoa que tem uma doença mental ou um transtorno psiquiátrico, ela não está necessariamente faltando em saúde mental. Isso porque a ciência moderna, ela tem chegado à conclusão de que existe a mente e existe o cérebro, certo? São 2 elementos que se conjugam, que se combinam. Um influencia o outro, mas não tem um que gere o outro, ou seja, a mente não é produto do cérebro, nem tampouco o cérebro é produto da mente. São, na verdade, 2 coisas independentes, mas que se relacionam. A gente pode fazer uma analogia bem simples, como se fosse o motorista e o carro. O cérebro como um carro e o motorista como a mente, né? A mente é aquela que transmite um comando para o cérebro e esse cérebro, então, por meio do seu sistema nervoso como um todo, tanto central como periférico, expressa a vontade dessa mente, né? Ou o desejo dessa mente. Então, você vai ver, por exemplo, pessoas com depressão, mas que têm uma boa saúde mental. Isso é curioso, né? Eu não estou falando da pessoa com depressão com a doença tratada e controlada. Não. Estou falando daquela pessoa que, mesmo sentindo muita dor, muita angústia, muita agonia, muita inquietação, ela consegue manter um raciocínio, uma lógica, um pensamento, uma mente ativa na realidade e no propósito da vida, consegue ressignificar suas dores, suas aflições, consegue, enfim, se conduzir, ou seja, mesmo com o pneu furado, o motorista consegue dirigir o seu carro de maneira tranquila até chegar na oficina. No caso de uma pessoa com depressão, por exemplo, é possível a pessoa ir mais devagar, ir caminhando mais lentamente e chegar ao médico psiquiatra, né, ou ao psicólogo, um profissional de saúde mental, enfim. Né? Então, isso é importante destacar, né? Que a mente é uma coisa e o cérebro é outra. Isso é importante porque nós vamos analisar a mulher, o ser humano, enfim, nós em particular da psiquiatria, analisamos o indivíduo sempre em três aspectos: o aspecto biológico, o aspecto psicológico e o aspecto social, certo? Então, ter esses conceitos é importante porque a gente vai falar de questões biológicas como o cérebro, vai falar de questões psicológicas como a mente e vai falar de questões sociais que dizem respeito à interação desse indivíduo, que é biológico e psicológico ao mesmo tempo,
e que interage, né? A interação dele com o meio. A interação dele com ele mesmo, a interação dele com o meio, o que se torna a questão social, do ponto de vista. O som sumiu um pouco aqui, Henrique. O som sumiu um pouco na última frase. Agora sim. Então, vou repetir. Quando nós falamos de saúde mental da mulher, nós não estamos falando necessariamente da prevenção de doenças psiquiátricas em mulheres. Quando estamos tratando a questão do ponto de vista, ensina que as mulheres, né, têm uma predisposição aumentada a fatores biológico, tem um cérebro diferente, então as conexões neuronais, né, a constituição neuroquímica da mulher é diferente da constituição psiquiátrica. E é importante, né, na nossa avaliação. Tá falhando aí do áudio? Tá falhando. Talvez seja a minha internet. Ou a internet, o fone não, porque tá dando para ouvir perfeitamente quando você fala. Colegas, ele vai já voltar, tá? Só fazendo um ajuste aí. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Tá bom. Perfeito. Podemos, então? Podemos. Vamos lá. Bom, então vamos lá, de novo, né? Quando a gente fala de saúde mental da mulher, a gente não está falando necessariamente de prevenção de doenças psiquiátricas quando abordamos isso na perspectiva biológica. E aí é importante considerar que por fatores hormonais, né, da própria constituição feminina, a mulher passa por oscilações de humor, alterações emocionais que fazem parte da natureza genética, biológica feminina, né? Da mesma forma que o homem tem a sua particularidade nesse aspecto também, né? Então, a mulher, biologicamente falando, ela tem um cérebro que a coloca numa condição ou numa situação de alterações emocionais que não são consideradas necessariamente alterações patológicas. Entretanto, as pesquisas apontam que as mulheres teriam aí, em média geral, de todos os transtornos psiquiátricos, 2,5 vezes mais chance de desenvolver os transtornos psiquiátricos. Quando a gente entra em transtornos psiquiátricos específicos, essa taxa de incidência e prevalência, ela muda um pouco. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Então, essa taxa muda um pouco quando a gente entra em transtornos específicos, né? Para alguns transtornos 1,5 vezes, para outros 3 vezes, para outros 7 vezes, como é o caso, por exemplo, do transtorno de estresse pós-traumático, enfim, que a mulher tem uma chance muito maior de desenvolver esse transtorno do que o homem. Então, mas de uma média geral, 2,5 vezes mais chance de desenvolver transtornos psiquiátricos tem a mulher quando comparada com o homem, né? E isso se deve naturalmente por questões biológicas intrínsecas da mulher, que não cabe a nós querer esmiuçar isso aqui, porque não vai fazer diferença para o nosso
aprendizado de um modo geral. É importante saber que a mulher tem essas particularidades. E aí o nosso exercício, no campo da psiquiatria particularmente, é tentar identificar o que é normal, o que é natural da mulher e aquilo que não é, que está numa condição patológica e que requer, precisa de uma atenção médica ou de um medicamento para controlar ou aliviar aqueles sintomas, né? Então esse é um exercício que a gente acaba tendo que fazer diariamente e se aperfeiçoar para poder dar uma resposta mais efetiva e adequada para as mulheres que nos procuram no consultório pedindo orientações, enfim, né? Querendo saber se tem alguma doença ou algum problema psiquiátrico, enfim. Então, do ponto de vista biológico, pouco podemos fazer, existem questões genéticas aí estabelecidas e que, assim como a mulher tem uma programação genética, por exemplo, para menstruar, a mulher já nasce no seu corpo com ovário e útero e nem por isso desde bebê menstrua. Existe uma programação genética, hormonal toda, que envolve controles cerebrais, né, neuronais e também genéticos de fenótipo e de apresentação e expressão gênica, que lá pelos entre 9 e 15 a 16 anos de idade, a mulher então vai ter a sua menarca, ou seja, a primeira menstruação. E isso varia de mulher para mulher, varia de região para região, varia dentro da mesma família, né? Até mesmo irmãos gêmeos unipiterinos, irmãs nesse caso, podem ter períodos de início menarca, né? Menarca em datas diferentes. Então, aí fatores biológicos intrínsecos. Oi. Tem uma pergunta aqui, a pessoa não está identificada, vou ler aqui a pergunta. Se o doutor poderia falar um pouco sobre os sintomas de irritabilidade / agressividade durante a TPM? Vou falar. Isso pode chegar a afetar... Vou falar, na verdade, sobre... Não, só para continuar aqui. Eu vou falar sobre a TDPM. Eita, isso aí é novo, quero saber. Aí ela continua aqui perguntando. Vou falar sobre a TDPM. Aí a pessoa continua perguntando, isso pode chegar a afetar tanto a vida da pessoa de modo que requeira tratamento? O que pode ajudar nisso? É isso mesmo. Então, eu vou falar esse é um ponto que eu vou falar neste bloco agora, que é o bloco do aspecto biológico, né? Então, nessa questão, por exemplo, da menstruação, e é por isso que eu estou trazendo o tema menstruação, né? Existe aí a programação genética e a pessoa, a menina, no caso a mulher, vai ter a sua primeira menstruação conforme uma programação genética estabelecida e que não tem muito, né, no dia a dia das nossas vidas como atuar, a não ser por uma intervenção mesmo biológica, ou seja, fazendo uso de hormônios, como é no caso, por exemplo, da puberdade precoce, em que a menina, antes do tempo previsto, ou pelo menos estabelecido geneticamente, para começar a menstruar, ela começa a menstruar, a criança ali com 6, 7 anos de idade, que começa a desenvolver mamas e pelos pubianos, e muitas vezes já começa a menstruar, utiliza-se então no tratamento biológico, com endocrinologista infantil, o pediátrico, né? O endócrino pediatra, o tratamento que retarda, ou controla, ou segura esse amadurecimento precoce, essa puberdade precoce, né? Então, aí, fatores biológicos, não tem aí nesse aspecto questões psicoemocionais envolvidas, né? Não é porque a criança foi bem tratada, né? Está sendo bem tratada, ou porque ela está sendo maltratada, que por isso ela vai menstruar mais cedo ou vai menstruar mais tarde, né? Ou seja, os fatores psicossociais pouco interferem nessa questão da maturidade biológica ou genética do corpo feminino. Então, são questões mesmo intrínsecas, né, genéticas, que determinam isso. Então, a menina começa a menstruar conforme uma programação. Ela não nasce menstruando, apesar de já ter ovário e útero, né, desde a barriga da mamãe. Então, nesses aspectos biológicos, as doenças psiquiátricas, elas também têm uma programação, um planejamento. Eu, por exemplo, não sou mulher, mas posso, como eu falei para vocês, eu estou em risco de ter
como qualquer ser humano, está em risco de ter uma doença psiquiátrica. E a gente não tem muito o que fazer para evitar isso, né? A gente não tem muito como interferir nessa questão para evitar o desenvolvimento de uma doença psiquiátrica, porque ela é genética, é a mesma coisa que eu querer evitar ter cabelo branco, né? A não ser que eu fizesse uma mutação genética, eu não teria cabelo branco. Mas são questões biológicas que a gente não tem muito como intervir ainda, né? Naturalmente, a biologia genética tem avançado a ponto de fazer mudanças que a gente muitas vezes não imaginava serem possíveis e que hoje a gente já vê acontecer, né? Mas nessa questão feminina, particularmente falando, nós vamos ver então essa característica muito peculiar, né? De hormônios e ciclos que a menstruação também traz e que favorece alterações emocionais que não são necessariamente consideradas doenças. Falei da menarca, vou falar também da menopausa. A menopausa, o período tardio, agora o final, né, do ciclo de vida menstrual, dura em torno de 40 anos, então a menina se menstruou aos 9, ela vai menstruar até mais ou menos 49 anos. Façam essa soma, pegue a data inicial, a sua primeira menstruação, a sua menarca, some 40 anos, é mais ou menos o período em que você entrará na menopausa, ou seja, quando o seu ciclo de vida menstrual certamente encerrará, né? Então, se a menarca traz para a mulher, ou seja, a primeira menstruação, inicia um ciclo de alternâncias hormonais que favorecem, né, na mulher alterações emocionais, a menopausa não é diferente, ela vai provocar alterações hormonais também e que podem também trazer, aumenta inclusive de maneira muito considerável os índices de depressão e transtornos de ansiedade esse período pós-menopausa, né? Ou seja, a mulher ela tem fatores biológicos que a predispõem de maneira muito mais fácil a desenvolver doenças psiquiátricas do que o homem, né? Então, fatores biológicos são importantes nesse contexto como um todo. Vamos agora para o meio da vida do ciclo menstrual, ou seja, vamos falar de TPM. Tem gente que considera a TPM frescura, né? Enfim, nunca menstruou, certamente vai considerar frescura. Nunca sentiu o que a mulher sente naquele período, né? Enfim, é sempre o olhar de quem está do lado de fora. A pessoa que não experimenta isso, que não sabe o que é isso, que não vivencia isso, tende a ignorar a dor do outro, tende a fazer menor ou menos importante as experiências e as vivências dos outros do que quando a coisa acontece consigo mesmo, né? Então, muitos homens acabam tratando a tensão pré-menstrual como uma coisa de frescura, né? Afinal de contas, os hormônios não estão alterados, a mulher fez exame, está tudo normal, como é que ela pode ter tensão pré-menstrual e me tratar dessa maneira, né? Enfim, e de fato, quando vamos fazer avaliações biológicas, né? Ou seja, pegar marcadores biológicos, que em tese seriam marcadores biológicos para alterações de humor na mulher, no período pré-menstrual nós não encontramos diferença, né? As mulheres elas tendem a manter os mesmos níveis hormonais quando comparada à população geral, né? Aquelas que têm TPM não têm alterações hormonais significativas quando comparadas com as mulheres que não têm TPM, que é a tensão pré-menstrual. E a tensão pré-menstrual é aquele desconforto. As mulheres que têm TPM sabem o que é, os maridos que convivem com mulheres que têm TPM sabem mais ainda, que eles são os que mais sofrem com isso. Brincadeira, a mulher sofre muito mais do que o homem, né? Mas acaba reverberando no marido, reverbera nos filhos também, e que provoca essa alteração de humor, ela provoca um desconforto, nós costumamos chamar de mal-estar, né? Um mal-estar emocional, que não só é emocional, mas pode ser físico também, ou seja, ter dor de cabeça, ter diarreia, ter constipação, o contrário da diarreia, né? A pessoa pode ter dor no corpo, enfim, cansaço, fadiga, né? Pode ter uma redução da energia, a mulher pode ter
a redução do prazer e do interesse pelas coisas. Ou seja, quando ela começa a ter muitos sintomas e que interferem de maneira importante na sua qualidade de vida e na sua interação social, nós estamos diante de um quadro chamado TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. TPM, em geral, não requer tratamento. TDPM é a nosologia, ou seja, é a nomenclatura que nós utilizamos para classificar a doença relacionada aos ciclos menstruais, né? As alterações de humor bem marcadas, que começam antes da menstruação, dias antes da ocorrência da menstruação, e que com a menstruação esses sintomas cessam. Olha que curioso isso. Nós estamos falando de uma doença que é cíclica e acompanha o ciclo menstrual. Ou seja, a pessoa não tem sintoma no período intermenstrual. Ela não tem nada, ela tem uma vida normal, vida saudável, física, mental, ela está tranquila, goza a vida, aproveita tudo, leva uma vida tranquila e tudo mais, beleza. Só que dias antes da menstruação, ela tem as alterações marcadas de humor, em que ela muitas vezes não consegue trabalhar, não consegue interagir bem com a família, não consegue estudar, não consegue produzir, por todos esses sintomas físicos e emocionais que ela manifesta, e quando inicia a menstruação, é assim, para que possamos ter o diagnóstico de TDPM, a pessoa tem que ter pelo menos 3 ciclos menstruais seguidos, em que ela tem essas alterações emocionais e físicas pré-menstruais, e que na hora que ela começa a sangrar, vamos dizer assim, ela começa a menstruação, esses sintomas cessam. Se os sintomas tendem a continuar, claro. Uma dúvida é como é que qual é o profissional que diagnostica a TDPM? É o psiquiatra? Olha. Mas são alterações hormonais detectáveis em exame bioquímico? Não, é isso que eu estou falando. Não, é isso que eu estou falando. A pessoa que tem essas doenças, elas quando elas são comparadas com a população normal, vamos dizer assim, não existe diferença nos níveis hormonais, né? Então, na verdade, o que acontece é os neurotransmissores, seja hormônios cerebrais, têm uma suscetibilidade maior nessas mulheres, que nesses ciclos de variação hormonal no cérebro ficam bagunçados e a pessoa manifesta as alterações de humor, né? Ou seja, disforia nesse período. Só que quando ela começa a menstruar, existe ali um marco biológico, que é a queda de alguns hormônios, a elevação de outros. Quando isso acontece, automaticamente esses neurotransmissores param de ser influenciados e a pessoa volta à sensação normal, né? Então, ela tem que ter ausência de sintomas no período pós-menstrual. Esses sintomas, eles duram na pré-menstruação. Chegou no período menstrual, é sucesso. A pessoa tem que ter pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos com essas alterações. Se ela mantém sintomas entre os ciclos, ela, na verdade, tem uma outra doença psiquiátrica que, na verdade, tende a piorar no período pré-menstrual. Mas é outra doença, é outra nomenclatura, nem cabe aqui falar. A gente está falando basicamente de TDPM, que é o que chama a atenção maior, né? A questão é, você tem alterações emocionais que incomodam muito, que invadem a tua vida, interferem a tua qualidade de vida, dificultam as tuas relações, pede ajuda, certo? E a área perguntou, quem procurar? Qual é o profissional que a gente tem que ir atrás? Toda vez que você tiver alteração emocional, alteração comportamental e alterações físicas que você não sabe explicar de onde vem e tem sempre uma relação com as suas dores emocionais, é o psiquiatra que deve ser procurado, certo? Não é o neurologista, não é o endocrinologista, não é a ginecologista, que podem, inclusive, perceber que tem algo de errado nesse contexto e encaminhar para o psiquiatra, certo?
Nós, muitas vezes, no consultório, para tirar a dúvida da paciente, encaminhamos ao ginecologista ou ao endocrinologista para fazer um screening hormonal. E aí a pessoa faz o screening hormonal e volta com a gente, doutor, tudo normal, deu nada alterado. Ou seja, é realmente uma doença de caráter psiquiátrico e que, infelizmente, nós não temos ainda exames que vejam as moléculas ou os neurotransmissores funcionando errado no cérebro. Mas a gente consegue ver a expressão pelos sintomas, né? A expressão da doença cerebral, nesse caso, é o cérebro alterado, né? Neuroquímica prejudicada, e se manifestando como sintomas que na mulher são referidos como ansiedades, inquietações, irritabilidade, né? Uma certa impaciência, um mal-estar generalizado, dores, inquietações, insônia, isso pode acontecer também, né? Redução do apetite ou aumento do apetite, enfim, são sintomas que estão aí na categoria dos sintomas de ansiedade e depressivos que se manifestam de maneira mista, né? E que podem interferir de maneira muito profunda na qualidade de vida das mulheres e requerem tratamento. Então, tem tratamento. TDPM e TPM. TPM tem medidas mais comportamentais, em geral medidas psicoterapêuticas muitas vezes auxiliam. Se está uma coisa assim um pouco mais intensa e mais grave, vale a pena avaliar. Se não é uma TDPM, aí vai requerer tratamento medicamentoso, certo? Então, isso do ponto de vista biológico, né? Nós estamos falando aqui das questões que envolvem as relações da mulher com ela mesma e com o mundo, né? Do ponto de vista psicológico, nós temos um fenômeno muito interessante no que diz respeito à maneira de encarar a vida pela mulher, né? A Inglaterra costuma fazer, pesquisadores ingleses, melhor dizendo, costumam fazer umas pesquisas que são muito engraçadas, assim. E tem uma pesquisa que é muito curiosa, que ela demonstrou que as mulheres que são fãs daquele ator inglês, Hugh Grant, vocês conhecem? Sim. É um cara bonitão, né? Um ator famoso e tal, né? Ele sempre faz filme com par romântico e tal. As mulheres que são fãs dele têm mais decepção no casamento do que as mulheres que não são fãs dele. Por quê? Porque as mulheres, psicologicamente, né? Elaboram uma vida familiar, uma vida de relação que muitas vezes não condiz com a realidade. E aí existe um aspecto nessa questão em que a mulher ignora a psicologia do homem, ignora a biologia do homem, né? E aí cria ali uma certa incongruência, né, entre o que ela deseja e o que ela sonha, o que ela deseja e o que ela tem, a realidade da vida conjugal, né, da vida marital. Então, essas mulheres tendem a se frustrar muito mais. O nosso representante brasileiro é aquele marido da Fernanda Lima, como é o nome dele? Vocês que são fãs desse cara aí, certamente. Mulherada vai saber o nome desse cara. Não é ser fã, não é ser fã, é porque o cara é 1001 utilidades, né? Como é o nome dele? É esse cara aí mesmo, todo mundo sabe quem é. A mulher é tão linda. Rodrigo Hilbert. Esse cara Rodrigo aí, Hilbert. isso, é meio isso, né? Toda mulher que conhece esse cara já pensa em trocar o marido de cara, né? Já pensa assim, não, mas meu marido presta. é igualzinho. Meu marido é igualzinho. Então você é felizardo. A minha mulher faz queixas sobre mim quando vê esse homem aí. Né? Então, Oi, voltei? Estão me ouvindo? Sim, né? Então, a mulher, ela é muitas vezes criada, educada, né? Para a relação familiar, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Isso é uma questão cultural e certamente deve haver outros profissionais que vão falar desse aspecto de maneira muito mais apropriada. Eu não vou, nessa semana, né? Eu não vou me ater muito a isso, mas o fato é que psicologicamente a mulher ela é induzida, ela é conduzida a pensar nisso, né?
a pensar na família, a pensar no marido, a pensar em casar, ter uma certa estabilidade, muito mais financeira do que uma estabilidade de relação, né? E aí a gente vai ver uma série de mecanismos psicológicos envolvidos nessas relações, inclusive em relações abusivas, em que a mulher se submete, e eu não estou dizendo que é uma coisa boa, muito menos uma coisa legal ou prazerosa, mas é muitas vezes para a mulher a única alternativa. Ela não tem outro meio de se manter que não seja se submetendo a uma relação abusiva, a uma relação com violência doméstica, inclusive. Nós vamos ver aqueles casos de mulheres que passam por sérias agressões, fazem boletim de ocorrência, depois retiram o boletim de ocorrência, querem ficar de novo ao lado daquele homem, né, que elegeram como marido ou como parceiro de vida, enfim. Então, existem muitos fatores psicológicos aí envolvidos que explicam comportamentos dessa natureza, certo? Eu não sou psicólogo, então não vou entrar nessa seara. Acho que tem profissionais muito mais gabaritados para falar disso. A questão qual é? A mulher, invariavelmente, ela tem uma modalidade de criação e de educação que é diferente da modalidade de criação e educação que o homem recebe, né? Seja isso estabelecido culturalmente, seja isso estabelecido dentro do próprio seio familiar, né? Que é dentro de uma mesma cultura, grupos familiares adotam metodologias e programas de educação que nem sempre estão de acordo com a cultura estabelecida, mas que é aquilo que a família acredita, né? Interfere nesse padrão de educação e de valores que são transmitidos para a menina e para o menino, né? Esses dias agora recebi uma paciente no consultório em que ela falava de maneira muito clara o quanto a religiosidade e a espiritualidade da mãe dela interferiu na infância e na adolescência dela, né? Dela, paciente, muito restrita, cheia de limitações, porque tudo era pecado, nada era permitido, tudo era muito demoníaco na vida dela, né? Então, naquele contexto de espiritualidade e religiosidade que a mãe dela adotava naquela época, que segundo ela é bem diferente hoje, a mãe mudou de filosofia religiosa e hoje encara essas questões de uma maneira totalmente diferente, né? Então ela sente que aquilo de alguma forma influenciou no comportamento dela e na relação dela com a vida como um todo. Então esses fatores psicológicos, né, interferem na constituição feminina dos seus desejos, dos seus anseios, do seu ideal de vida, de relação, de família, de trabalho, enfim, de posição social. Isso tem sido, ao longo dos anos, discutido, tem sido formatado, né? A mulher tem buscado espaços sociais, enfim, para se manifestar, para se expressar, para dizer o que quer, para dizer como gostaria que fossem as coisas, né? Para se estabelecer socialmente, ser ouvida socialmente, então poder se manifestar psicologicamente, não mais ser a figura a figura reprimida, né? A gente ainda ouve, e aqui eu não estou fazendo qualquer julgamento com relação à religião de quem quer que seja. Eu tenho a minha crença religiosa, eu tenho um ponto de vista, mas não estou aqui fazendo crítica, é apenas uma constatação, tá? É uma coisa que acontece em algumas religiões que ainda estabelecem que a mulher deve ser submissa ao homem, no sentido até literal da palavra, né? De não poder tomar decisões sem antes consultar o marido, de não poder gastar o dinheiro sem que o marido autorize, por exemplo. Ela só pode trabalhar se o marido autorizar, e isso estabelecido no nível cultural tal que para a mulher é até vantajoso, ela se sente bem com aquilo, quando ela concorda com essa filosofia, quando ela concorda com esse entendimento, né? Eu falei para vocês de uma paciente que mencionou uma educação na infância e adolescência, uma educação religiosa cheia de restrições e limitações. Há pessoas que crescem dentro desse contexto religioso, cultural, que para ela aquilo é o normal, é o natural. Eu, por exemplo, já cheguei ao ponto de atender mulheres jovens durante o período de faculdade, graduação ainda,
no serviço de atenção às vítimas de abuso sexual. E eu cheguei a atender um grupo de meninas, mulheres jovens, de 18 a 22 anos, 3 jovens, que foram iniciadas sexualmente pelo pai. Ou seja, naquele seio familiar, isso era normal. O pai estabeleceu aquilo, o pai biológico das 3 jovens, estabeleceu aquilo como sendo um processo, um ritual familiar de iniciação sexual das meninas daquela família. Então, na cabeça da menina, aquilo era normal. Para ela, aquilo era assim mesmo. Afinal de contas, todas as mulheres do mundo eram iniciadas sexualmente pelo pai biológico. Isso era o que estava na cabeça delas, né? Elas foram educadas daquela forma. Então, muitas vezes isso não vai constituir para a mulher um problema psicológico de cara, inicialmente, né? Muitas vezes isso vai estar dentro de uma normalidade estabelecida que não vai trazer sofrimento para a mulher. Então, na medida em que a mulher começa a ter contato com conceitos de normalidade, conceitos de adequação do que é aceitável, do que é correto, do que é culturalmente aceito numa perspectiva não só de cultura pura e simplesmente, mas também numa questão biológica, psicológica, né, e social. Nós vamos ver culturas, por exemplo, em que é permitido o casamento de adulto com criança, com meninas crianças, né? Então, não é porque culturalmente se aceita que isso está adequado, é preciso considerar a biologia. Do ponto de vista biológico, é inadequada a relação entre criança e adulto, não comporta, né, tanto assim, que nesses países em que a cultura aceita o casamento de homens adultos com meninas crianças de 9, 10 anos, existe uma taxa de mortalidade aumentada entre essas meninas por perfuração uterina, por razões óbvias, né? Acho que não precisa nem explicar por que acontece perfuração uterina, né? O canal vaginal da criança não comporta a penetração peniana de um adulto e naturalmente pode provocar lacerações, enfim, machucados, e a gente vê pelas estatísticas que tem uma mortalidade aumentada nessas meninas, né? Então não é porque está culturalmente estabelecido que isso é adequado ou mesmo aceitável, né? Mas, dependendo de como isso é constituída, a mulher pode se desenvolver aceitando aquilo como natural ou se rebelar contra aquilo, buscando voz e pleiteando que aquilo seja diferente. É o que nós temos visto basicamente nos países ocidentais, com muita visibilidade. O nosso país, que é um país continental, então qualquer movimento aqui no Brasil tem uma repercussão muito grande, né? São muitas mulheres lutando por voz, lutando por espaço e se estabelecendo psicologicamente, assumindo papéis que antes eram tidos apenas como masculinos, né? E mulheres aí estão entrando nesse contexto social, expressando suas vontades, seus anseios, seus desejos, se sentindo cada vez mais livres, se sentindo cada vez mais efetivas, produtivas e, por que não dizer, se sentindo cada vez mais felizes, né? Afinal de contas, é o que todo mundo busca na sua vida, a felicidade. Então, tem aí esses fatores psicológicos envolvidos e que, naturalmente, é muito mais complexo do que tudo isso que eu estou falando. Um terceiro aspecto que a gente precisa considerar aqui também são os aspectos propriamente ditos na perspectiva social. Então, nós vamos ver a graduação acadêmica, nós vamos ver o trabalho e vamos ver a família, né? Como é que a mulher tem se colocado nessas relações sociais de maneira a manter a sua sanidade mental, ou seja, de maneira a continuar emocionalmente bem, se sentindo tranquila, equilibrada, feliz, né? O que a mulher tem feito para manter isso? E o que é o adequado, ou que dicas eu daria para as mulheres poderem se conduzir de maneira adequada nesse contexto? Primeiro, nós temos aí o fator cultural já estabelecido, né? Aquela ideia de que a mulher tem que cuidar dos filhos, é a mulher quem tem que ser a dona de casa, a doméstica, né? A dona do lar, aquela que fica em casa e cuida das crianças. Quando ela começa a ir para fora de casa,
a buscar a sua posição social, independente de ter filhos ou de ter marido, né, um companheiro, quando ela começa a sair de casa e procurar uma graduação acadêmica, até o pós-doutorado, ou quando ela começa a procurar um trabalho, muitas vezes assumindo cargos de chefia e liderança, ela está comprando uma briga cultural, porque na questão psicossocial do homem, ele é cobrado para ser o mantenedor da família. E é aquele que sai de casa para trabalhar, ganhar o dinheiro para garantir que a mulher tenha uma vida tranquila e financeiramente falando, e consiga educar os filhos, né? Então, isso é uma coisa de projeção de futuro. Muitas vezes a pessoa pensa assim: eu vou primeiro terminar minha graduação acadêmica, vou conseguir um emprego, vou passar no concurso público, depois eu me caso, tenho meus filhos, enfim. Só que a gente precisa trabalhar bem a relação entre o desejo e a realidade, né? Então, é preciso que haja uma interação psicológica ajustada entre a mulher e o homem que se conjugam em matrimônio, para que isso não vire uma complicação, para que isso não vire um problema na relação e que venha a dissolver essa união, né? O mesmo vale para as relações homossexuais, homoafetivas, enfim, a regra é a mesma, né? A questão qual é? Muitas vezes nós pensamos numa vida sozinho, ou seja, vivendo uma vida sozinho, mas acabamos nos associando a outras pessoas. E aí eu não consigo mais viver como eu gostaria de viver se eu estivesse sozinho, porque agora tem outras pessoas ao meu redor, né? Então, a mulher na graduação, a mulher na vida acadêmica, a mulher na vida de trabalho e a mulher na família, ela precisa buscar elementos psicológicos para poder entender bem qual é o seu papel, qual é a sua posição no momento, para que ela possa se projetar para o futuro de uma maneira equilibrada e feliz. E aqui é importante destacar um ponto, que assim, nós muitas vezes estamos em busca da felicidade, nós estamos fazendo coisas para um dia sermos felizes. Por que nós não podemos ser felizes hoje? Por que a mulher não pode ser feliz agora, neste momento, no contexto em que ela está inserida, né? Ser autossuficiente, ser autodeterminada, estar satisfeita com as suas possibilidades e com os seus recursos do momento, né? Se tem alguma coisa que está incomodando, trabalhar para mudar essa coisa que incomoda, né? Se tem alguma coisa que está interferindo no seu bem-estar, procurar os recursos que podem eventualmente equacionar essa questão aí, ou essa pedra no sapato, que muitas vezes está interferindo no seu bem-estar, né? Então, essas questões sociais, elas não podem ser ignoradas nunca, ou seja, a minha relação enquanto mulher com o mundo em que eu me insiro, com as pessoas com quem me envolvo. Eu não posso desprezar a psicologia do outro, né? Então, a gente costuma ver, por exemplo, mulheres que decidiram viver sozinhas. Não quero ter parceiro fixo, não quero ter filhos, eu quero levar uma vida só. Beleza, ótimo. Tem mulher que pensa assim, que prefere assim, que ela consegue, sem ter uma família, terminar sua faculdade, concluir seu pós-doutorado, fazer uma carreira profissional de sucesso, enfim. É a vida dela, é o que ela escolheu para ela. Esse é o ponto, né? É ajustar o desejo à realidade. E para isso é preciso se conhecer muito bem, para que você possa ter essa autodeterminação, para que você possa ter essa autoconfiança, essa autoestima bem estabelecida e bem desenvolvida, é preciso se conhecer. Então, o autoconhecimento favorece o estabelecimento dessa vida psicossocial que dá para a mulher uma tranquilidade, uma serenidade, um equilíbrio, até mesmo um destaque, né? Que as pessoas muitas vezes admiram. Nossa, ela é tão bem resolvida, uma pessoa tão bem de vida, né? E, curiosamente, o que a gente costuma ouvir em muitas famílias e em muitos conceitos, em muitos contextos
sociais, é assim, a mulher está chegando nos 30, às vezes passando dos 30, chegando nos 40, e alguém pergunta assim, tu não vai casar não, é? Por que tu é solteiro, não? Por que tu quer levar uma vida sozinho? Por que tu não casa? E curiosamente, isso é curioso mesmo, porque muitas vezes quem pergunta isso é uma mulher separada, uma mulher divorciada. É a mulher que não deu certo no casamento, mas quer que a outra se case, entendeu? Quer que a outra tenha um marido, quer que a outra tenha filhos, entendeu? Então, assim, gente, cada um é cada um. Nós somos seres individualíssimos, né? Os nossos desejos, os nossos anseios, quando se combinam, legal, mas quando não se combina, é melhor ainda, porque cada um vai poder levar a sua vida do seu jeito. Então, a mulher, ela não precisa ter um marido para ser feliz, ela não precisa ter uma graduação A ou B para se sentir importante, ela não precisa estar no cargo A ou B de uma instituição para ser uma pessoa de valor, né? Na verdade, é por isso que eu reforço a importância do autoconhecimento, porque quando você tem isso bem desenvolvido em você, você é aquela pessoa que ri de tudo, que tudo é tranquilo, que tudo se resolve, que tudo se ajusta, você não vê dificuldade, você não vê problemas nas coisas, você consegue ver muito mais oportunidades e lições do que ficar naquelas aflições, né, de ter que dar satisfação para alguém, de quando o marido chegar, enfim, a casa tem que estar pronta, tem que estar arrumada, a comida tem que estar na mesa, né? Então, a mulher solteira, a mulher sozinha, ela pode sim ter uma vida feliz. Muitas vezes ela prefere assim, né? Agora, há mulheres que preferem uma vida familiar. Elas querem ter um marido, elas querem ter filhos, elas projetaram isso, né? E aí, mais uma vez, é preciso lembrar a psicologia do outro. Uma vez que você resolve se relacionar com alguém, é preciso considerar que esse alguém tem o seu modo de funcionar, tem a sua forma de agir, né? Você precisa se dispor a entender, a conhecer, a compreender, a perdoar, para que você possa viver de maneira feliz e tranquila. E se ajustar nesse contexto. Houve uma época, por exemplo, em que eu ainda na faculdade de medicina, vou falar uma questão pessoal minha, em que eu só estudava. A minha esposa trabalhava. Ela trabalhava, mantinha a casa, eu só estudava na faculdade e nos momentos que eu estava em casa, eu cuidava do nosso filho. Já tinha um molequinho lá naquele período, 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, enquanto ela trabalhava, eu ficava em casa, ia para a faculdade, voltava para casa, cuidava das coisas do guri, e a gente se estabeleceu assim. Eu confesso para vocês que isso me incomodava muito. Eu não queria estar naquela posição de quem era sustentado pela mulher. Afinal de contas, culturalmente, socialmente, né, onde já se viu um negócio desse, né, pura tolice. Hoje, mais maduro, hoje, conhecendo melhor as questões da psicologia humana, eu vejo o quanto eu era imaturo e o quanto eu era tolo naquele período, né? Na verdade, nós estávamos ali atuando de maneira cooperativa. Enquanto um está numa condição e o outro está no outro, isso se soma para o fortalecimento da família. Eu sempre quis ter filhos, sempre quis ter uma esposa, eu falava isso desde criança. A minha mãe sempre mencionou como é que pode esse menino ficar falando de ter mulher, de ter filho nessa idade, 9, 10 anos de idade, ainda nem adolescente já fica falando de ter família, né? Mas eu sempre tive isso, eu sempre quis ter família, sempre quis ter uma esposa, sempre quis ter muitos filhos, consegui realizar as duas coisas, tenho uma boa esposa e tenho muitos filhos. Então, isso naturalmente me dá uma sensação de bem-estar, de realização na vida, que eu consegui ajustar o meu desejo à minha realidade, né? Isso me favorece de certo modo. Mas naquele período lá atrás nós precisamos combinar dessa forma. Eu costumo dizer que o combinado sai barato. O combinado é sempre melhor, né? E que muitas vezes o casal não consegue entrar nesse acordo. Isso eu estou falando para a mulher que quer ter família, né? Que quer ter um marido, que quer ter filhos, enfim. E é perfeitamente possível essa combinação, é perfeitamente possível os dois se estabelecerem de um jeito em que um vai trabalhar e vai manter a casa, enquanto o outro cuida de outras partes da família, e é preciso que seja assim para que haja cooperação. Se os dois sempre fizerem as mesmas coisas, a gente vai ter dificuldade nessa relação. Naturalmente, as dificuldades vão surgindo. Então, se um trabalha muito, o outro tem que trabalhar pouco. Se um estuda muito, o outro estuda menos, porque é preciso conciliar o tempo
de atenção para o filho, de atenção para casa. Aquele que está em casa, lava a louça, tanto faz se é homem ou uma mulher. Aquele que está em casa naquele momento, arruma a casa, tanto faz se é homem ou uma mulher. Aquele que está na casa naquele momento, cuida do filho, tanto faz se é homem ou uma mulher. Então, esse combinado é importante fazer. E é isso que vai, muitas vezes, desfazer. Lembra que eu falei ainda agora que, apesar da cultura, existe uma cultura familiar, apesar da cultura social estabelecida, existe uma cultura familiar, ou seja, é aquilo que a própria família estabelece como bom para ela, né? Então, a mulher precisa ter uma boa relação com seu marido para que isso possa ser estabelecido da melhor maneira. Há casais, por exemplo, em que o homem trabalha e sustenta a família, a mulher fica em casa, e há famílias em que a mulher é a provedora e o homem fica em casa. Naturalmente, esse segundo caso é o que a gente menos vê, né? Menos homens cuidando da casa e mulheres trabalhando. É muito mais comum ver os homens trabalhando e as mulheres cuidando da casa e dos filhos, né, da família. Mas a mulher que deseja ser a provedora, ela pode estabelecer isso com seu marido de maneira muito tranquila, né? Então, é preciso reforçar esse ponto, que a mulher busque o autoconhecimento, busque se entender melhor, busque se compreender enquanto um ser social, um ser sociável. Quais são os seus desejos, quais são os seus anseios? Tente casar o seu desejo com a sua realidade. Essa é a chave da boa saúde mental para qualquer pessoa, em especial para a mulher, que eu considero esteja aí, muitas vezes, em desvantagens sociais. Então, buscar aquilo que está socialmente mais ajustado e adequado e ao alcance, né, e que a possibilidade realmente se expresse para ela, né? Analise o seu contexto, não se compare com outras mulheres, evite comparar o seu marido com outros maridos, né? Eu já pedi para minha mulher, não me compara com o Rod Grant, não me compara com o Rodrigo Hilbert, eu não sou eles, eu sou o Henrique. Assim, me aceite, assim, me ame assim, eu vou te amar também, né? Então, busquemos no nosso dia a dia conciliar as nossas possibilidades com os nossos desejos, com os nossos anseios, e assim certamente a mulher terá, e o homem também, a sensação de felicidade plena que todos nós desejamos. Alguma pergunta, gente? Querem questionar algo aí? Oi, pessoal. Podem mandar as perguntas aqui no chat, tá? Fiquem à vontade. É importante destacar, eu não falei de doenças psiquiátricas, né? Hoje nós estamos falando de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, eu particularmente, procuro evitar falar de doenças psiquiátricas, né? Como eu disse no início, saúde mental não tem nada a ver com doença psiquiátrica, uma coisa não anula a outra. Então, mesmo as mulheres que têm uma boa saúde mental podem ter doenças psiquiátricas, podem ter depressão, podem ter ansiedade. E aqui nesse aspecto é curioso, né, destacar que a mulher com um transtorno psiquiátrico, ela tende a ser incompreendida e muitas vezes destratada ou maltratada pelo companheiro, quando tem um companheiro, né? Muitas vezes, até mesmo nas suas relações sociais, como a doença psiquiátrica, a mulher tende a ser taxada de frescurenta, é aquela mulher de mimimi, né? Para com isso e tal, né? Então, a mulher ela ainda é tida como a figura do sexo frágil, né? O que não é verdade. Naturalmente, o que nós observamos é que a mulher ela é muito mais forte do que o homem, em vários aspectos, não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional até, em termos de equilíbrio, em termos de compreensão da vida, em termos de maturidade até, e nas formas, muitas vezes, que encontra de enfrentar e encarar situações adversas do dia a dia. A gente vê, por exemplo, na questão do suicídio, né? O homem se mata muito mais do que a mulher. Então, naturalmente, a mulher ela tem aí uma força, né? Que puxa de Deus, sei lá, de onde. Normalmente, quando é o homem doente, a mulher se coloca do lado e ajuda. Normalmente, isso em termos estatísticos, quando é a mulher doente, o homem tende a não cooperar. E aqui tem um ponto curioso, né? Que, por exemplo, nos hospitais, quando a mulher está internada na enfermaria feminina, ela não pode ser acompanhada por homem.
Isso é estranho, né? Como é que o marido agora não pode entrar na enfermaria feminina para cuidar da sua esposa ou para cuidar da sua mãe, né? Aí cria ali, alimenta novamente uma questão social, cultural, né? De que a mulher é quem tem que cuidar, é a mulher quem tem que prestar a assistência e que o homem não, ele não precisa fazer isso, né? Nós vemos, por exemplo, na questão da maternidade e da paternidade, a mulher ganha 4 meses de licença maternidade para amamentar, para cuidar do filho. Por que o homem não ganha também 4 meses de licença paternidade, considerando que nesse período o apoio do homem à mulher nas questões mesmo da criança, da amamentação, do acordar à noite, né, para acalentar o choro e muitas vezes para botar a criança para mamar, né? O pai é importante, ou a figura masculina ali é importante. Observem que tem muitas coisas culturais ainda que não se adequam, né, ao que é biológico e ao que é psicológico e importante na vida de um casal, por exemplo, né, que tem filhos. Então são coisas que vão mudando ao longo dos tempos, né, que as coisas vão se ajustando ao longo do tempo, em que a gente vai compreendendo melhor o funcionamento mental do homem e da mulher e como isso pode ser associado, né, de uma maneira mais feliz, tranquila e equilibrada. O que mais? Henrique, doutor Na Henrique, uma psiquiatria, algum dúvida. estudo sobre fibromialgia? Um anônimo perguntou aqui. Mandou, né? Na psiquiatria, algum estudo sobre fibromialgia? Sim, um monte de estudo, na verdade. A fibromialgia é um tipo de depressão. E tanto assim que o tratamento é feito com antidepressivos, né? Apesar de o pessoal da reumatologia muitas vezes lidar com pacientes com fibromialgia, e na verdade a gente só pode dar o diagnóstico de fibromialgia se a pessoa estiver com todos os exames normais, ou seja, ultrassom, ressonância de todas as partes que doem na pessoa, ultrassom e ressonância tem que estar sem inflamação. Não pode ter tendinite, não pode ter bursite, não pode ter marcadores inflamatórios alterados, porque senão não é fibromialgia. Entenderam? Muitas vezes, se tiver essas inflamações generalizadas e acometendo as várias articulações e tendões da pessoa, talvez a pessoa esteja diante mesmo de uma doença reumatológica, uma doença inflamatória, uma doença autoimune, enfim, né? E aí o tratamento é diferente, apesar de que em muitos casos o antidepressivo acaba sendo utilizado, porque dor crônica aumenta o risco de depressão, dor crônica incapacita muito a pessoa e pode tirá-la do seu convívio social, o que pode afetar o indivíduo emocionalmente, e aí acaba tendo a justificativa de um antidepressivo. Mas fibromialgia é uma doença psiquiátrica, precisa de tratamento como psiquiatra. Amenizar a irritabilidade na TPM, ótimo, muito bom. Tem alguns estudos que demonstram a eficácia da imposição de mãos. Então, algumas religiões utilizam isso. Na doutrina espírita tem o passe, na messiânica tem o jorei, algumas outras nomenclaturas religiosas utilizam a própria imposição de mãos ou toque terapêutico. Isso tem demonstrado eficácia no alívio dos sintomas não só emocionais, também como sintomas físicos, né? Então, as mulheres que têm TPM, ou mesmo a TDPM, ou mesmo qualquer outro transtorno psiquiátrico, esses recursos de imposição de mãos, né? De orar sobre a pessoa e de transfundir energias positivas para elas, isso alivia sintomas físicos e emocionais, tanto na TPM como na TDPM. Além disso, a meditação é também um recurso muito importante no controle emocional. O mindfulness também é um tipo de meditação em que envolve não só a meditação, mas também espiritualidade. É também um recurso que é muito importante no controle dessa irritabilidade da TPM, não só da irritabilidade. Todos os recursos que eu falo aqui, gente, eles não vão servir para uma coisa. Eles não vão servir para uma única coisa. Tudo isso que eu estou falando para vocês serve para um monte de coisa. Serve para vários aspectos da vida. Por exemplo, como é que eu faço para diminuir minha irritabilidade no trabalho? Faça meditação, faça mindfulness, né? Procure a oração como um recurso de espiritualidade que te acalma. Vá fazer psicoterapia, ou seja, todos esses recursos servem para um monte de coisa. Eu tenho uma relação muito complicada com meu marido, com a minha esposa, vivo irritado. Faça isso também.
Faça meditação, faça mindfulness, faça atividade física. A própria atividade física auxilia no tratamento da fibromialgia, auxilia também no tratamento da TPM, da TDPM, né? Então, são todos recursos que eu menciono como recursos genéricos que servem para várias coisas, tá? Nunca é uma coisa, um recurso que serve só para uma coisa. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem, peraí, cadê? Essa foi a última que tu respondeste sobre a TPM, né? Não, essa foi sobre... a TPM, recurso para aliviar a irritabilidade. Não, então eu não estou vendo mais mais perguntas novas aqui, não. Peraí. Não. Tem uma aqui, ó, da Adriana. Como o senhor avalia nessa época de pandemia a influência da TV, notícias, enfim, na saúde mental? Na verdade, o que acontece é assim. Ela está embaixo dessa do anônimo aí, da Adriana Santana. Nessa época de pandemia, não só na época de... Está aparecendo aqui para mim, não só na época de pandemia, mas em todos os momentos da vida, é preciso analisar bem as informações que nos chegam, né? Nós precisamos sempre confrontar notícia, dados e informações, né? Você que recebeu uma notícia do Japão aqui no Brasil, não vai ter como ir lá no Japão confrontar para ver se é verdade mesmo ou não, né? Então, um exercício que eu particularmente procuro fazer, que recomendo para todo mundo, é não dar muita trela para tudo que é notícia e informação que aparece na sua frente. Então, procurar sempre que possível uma fonte, muitas vezes, um ponto de vista ou uma outra percepção sobre aquela informação, né? Nessa questão da pandemia, por exemplo, eu estou numa posição que eu considero privilegiada, porque eu sou profissional da saúde, eu atendo pessoas que estão passando por problema, tanto da UFSC, tem muitos parâmetros, muitos pontos de vista. Tenho assistido aulas semanalmente de profissionais do Brasil, particularmente, né, colegas que estão em São Paulo, que estão no Rio Grande do Sul, falando desse tema. Então, como eu estou sempre atualizado, muitas vezes o paciente chega para mim trazendo uma Tá tendo muita oscilação, né, de internet. Mas deu para pegar. Mas deu para pegar. Agora parou mesmo. Um conteúdo que seja mais... Oi, voltou? Voltou. Mas tá, ó, já foi de novo. Já foi de novo. Voltou? Agora voltou. Então, o que eu tenho feito, o que eu costumo fazer é não me deixar, eu particularmente, não me deixar influenciar por tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. Agora, como que eu consigo fazer isso? Eu sou sempre muito crítico com tudo. Tudo que chega para mim, eu não aceito de pronto. Eu levo um tempo maturando. Só para vocês terem uma ideia de como esse processo funciona comigo, eu, por exemplo, se hoje, aqui agora, eu fizesse uma perícia psiquiátrica, eu não faria, porque hoje eu estou numa situação emocional tal, que talvez daqui 5 dias esteja diferente. Eu posso daqui 5 dias olhar para o que eu experimentei hoje de uma outra forma. E às vezes captar coisas que eu não consegui captar nesse momento. Então, eu, em geral, não faço tudo assim. Chegou, pronto, já saiu fazendo. Eu paro um tempo, analiso até tirar minhas conclusões. Então, eu recebo uma informação e eu começo a observar, né? Essa questão mesmo da pandemia aí. Tem muita coisa que vocês não sabem, tem muita coisa que é mentirosa, tem muita coisa que é falsa, né? E que a gente consegue ver daqui, que a gente consegue ter acesso a prontuários em hospitais. Eu mesmo atendi vários pacientes internados
E só para vocês terem uma ideia, muitos pacientes que eu atendi, depois que começaram a tomar antidepressivo e ansiolítico, cerca de 3 a 5 dias depois receberam alta do hospital. Já estavam há dias, semanas internados, começaram a tomar antidepressivo e ansiolítico, conseguiram ter os parâmetros clínicos melhorados e saíram do hospital. Então percebam, tem coisas aí que não estão, que ninguém nem fala, né? Só fala de cloroquina, fala de ivermectina, fala de outras coisas, mas não fala do tratamento antidepressivo, por exemplo, do paciente com Covid. E a gente tem recebido inúmeras publicações científicas falando da importância desse tratamento nos pacientes internados, né? Então, assim, tem muita coisa que ninguém vai saber, tem muita coisa que a gente só vai descobrir daqui décadas. Então, não adianta entrar em desespero agora. Calma. Ouve as notícias, mas ouve com critério. Não se deixa levar por tudo que estão falando, certo? Só para vocês terem uma ideia, isso é uma informação que não é confidencial, certamente quem trabalha no governo sabe disso, enfim, não tem por que esconder essa informação, mas muitos governos gastam cerca de 40 milhões por ano em jornais, meios de comunicação, para que as notícias saiam como o governo quer que saia. Isso não é uma coisa só aqui do Amazonas, não. Em vários estados do país acontece assim. Cerca de 40 milhões por ano. Vocês sabem quanto custa um hospital pronto-socorro? Para construir e mobiliar? 50 milhões. Isso para a gente pensar assim, numa população média de 1 milhão de habitantes, um hospital para atender essa população, cerca de 50 milhões. Né? Então vejam quanto de recurso público é gasto para fazer notícias, entre aspas, notícias, né? Fazer notícias conforme o interesse do governo. Então, ouçam com critério, não se deixem levar por tudo que vocês ouvem ou assistem ou que esteja escrito em publicações pela internet. Como lidar com todo o processo de transição para a menopausa? Bom, é importante fazer a avaliação psicológica, é importante fazer acompanhamento psicológico, que eu já deixo isso indicado para todo mundo. Psicoterapia não é para quem tem doença psiquiátrica. Para quem tem doença psiquiátrica, por isso o nome é doença psiquiátrica, é psiquiatra, certo? É remédio. Para doença psiquiátrica, é remédio. Para os conflitos emocionais da vida, é o psicólogo. Então, o psicólogo ele serve para todo mundo, independente da pessoa ter doença psiquiátrica ou não. O psicólogo, a psicoterapia, ela é recomendada para todo mundo, para crianças, inclusive, adolescentes, idosos, enfim, para todo mundo, certo? Solteiro, casado, preto, branco, homossexual ou não, tanto faz. Psicoterapia é para todo mundo. Então, esse é um recurso que eu indico para todo mundo, independente da transição, da questão da menopausa, né? Então, naturalmente, a menopausa, ela não é só uma questão biológica. Ela, muitas vezes, significa para a mulher estar velha. E muitas vezes, para a pessoa, estar velho significa estar próximo da morte. E isso traz para a pessoa uma série de conflitos emocionais e perturbações mentais que, com uma boa terapia, pode ser bem conduzida. Espiritualidade também é uma coisa que ajuda muito nessa valorização da vida como um todo, né? Para aproveitar melhor. Essa é a fase da pós-menopausa, em que a mulher está chegando já na sua idade mais avançada, é o momento em que ela vai se aposentar daqui a pouco, em que ela vai poder viajar mais, em que ela vai poder curtir melhor o tempo com os netos, com os filhos, enfim, com a família de um modo geral. Então tem muita coisa bacana que vem com a menopausa, né? Envelhecer não é uma coisa ruim, não. Envelhecer é bom, significa que a gente está vivo. Eu me lembro de um senhorzinho de 90 e poucos anos, uma repórter perguntou qual o segredo para viver até aqui, né, para chegar aos 90 e tal. A resposta dele foi categórica e é pura verdade. É só não morrer. Não tem nem segredo para isso. É só não morrer. Se você não morrer, você vai chegar nos 100 tarará, né? Agora, como chegar aos 90 e pouco, como chegar aos 100 e pouco, feliz, né? E aí é preciso ter memórias afetivas positivas, né? Por isso que eu acho importante o momento presente. Então, aproveite este momento, goze a vida, seja feliz agora, porque toda vivência positiva e feliz que você tiver hoje, quando você estiver lá na frente, você vai lembrar, cara, aproveitei minha vida, como foi feliz, como foi bom. E como você já aprendeu a viver o momento presente, se você tiver 98 anos, você vai continuar vivendo o momento presente e vai continuar se sentindo uma pessoa feliz. Então,
independente da transição que seja, procurem um psicólogo, façam psicoterapia e aproveitem a vida, aproveitem as relações, né? Não se prendam nas suas relações. Como superar a dependência afetiva? Psicoterapia, mais uma vez, é um recurso indispensável. Por que psicoterapia é importante para independência afetiva? Na verdade, a gente não fala em dependência, eu particularmente não falo em dependência afetiva e independência afetiva. Eu acho que todo mundo é dependente afetivo de alguém em algum grau. É impossível a gente não ser dependente afetivo de alguém. A gente não vive isoladamente nessas questões afetivas. A opinião de alguém interfere na gente, seja ela positiva ou negativa. Isso influencia a nossa autocrítica, a nossa autoavaliação. Se depois de uma apresentação, por exemplo, como essa, todo mundo manda aqui uma mensagem dizendo que foi horrível, que não gostou, isso vai me influenciar de uma maneira que eu vou dizer, caraca, foi tão ruim assim, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de abordar, o que eu deixei de falar, né? Se por outro lado, os comentários são sempre muito positivos, tá tudo bem, eu digo, não, tem alguma coisa errada, eu devo ter falhado em algum ponto, não é bem assim, né? Isso influencia a gente tem uma certa dependência emocional de todo mundo, emocional e afetiva de todo mundo. O que eu costumo falar é em autonomia. Autonomia, como é que eu gesto, como é que eu gerencio as minhas emoções, como é que eu gerencio a minha afetividade na minha relação com o outro, né? E aí, para isso, mais uma vez, existe uma série de mecanismos de fuga, existe uma série de mecanismos de defesa, existe uma série de mecanismos psicológicos intrínsecos que vão fazer com que eu tenha menos ou mais autonomia afetiva nas relações que eu estabeleço com o outro. Eu digo, eu não sei dizer não, eu não sei também dizer sim, eu digo não para todo mundo, ou então eu não sei dizer perdão, eu não sei reconhecer meus erros, as minhas falhas, enfim, e aí eu acabo tendo relações afetivas prejudiciais, tanto para mim quanto para aquelas pessoas com quem eu me relaciono. Então, é importante fazer psicoterapia. Faça psicoterapia. Eu não estou aqui vendendo meu peixe de psiquiatra, estou falando de psicólogo. Procurem psicólogos, façam psicoterapia, desenvolvam o autoconhecimento, compreendam-se, mais do que exigir postura dos outros, exijam posturas de vocês mesmas, ou de vocês mesmos, uma vez que tem homens aqui também assistindo, né? Então, procurem se conhecer para que você possa dar o que você tem de melhor em qualquer relação. E principalmente para que, na sua autonomia afetiva, tudo aquilo que venha do lado de fora contra você não interfira de maneira decisiva no seu bem-estar emocional. Você consiga manter o que é de fora lá, o que é do outro com ele, e você consiga se manter, de certo modo, imparcial e inflexível, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você tem como valor e aquilo que você tem como certo para você. Que a opinião do outro pouco importe, que a relação que o outro estabeleça com você, se você perceba que ele está te aprisionando afetivamente e você esteja incomodada com isso, que você consiga se libertar, né? Que você consiga se tornar livre disso. Mas, como eu falei, são muitos fatores psicológicos envolvidos e para que você consiga ter autonomia afetiva, é indispensável psicoterapia. Por enquanto, né? Deu, né? Deu, doutor, Deu. Então, acabaram aqui as perguntas. Desde já, a gente já agradece. O Henrique, doutor Henrique, ele está fazendo um intensivão com a gente, né? Não sei se vocês repararam. Começou em setembro, agora e em outubro da mulher. Então, quem sabe no próximo mês aí a gente não tem mais um intensivão no Novembro Azul, né? Então, agradecendo mais. Falar de homem, saúde mental do homem, né? Porque tem diferença. Então, eu gostaria realmente de agradecer. Vai dar mais mulher. Oi? Não ouvi? Nesse de novembro vai dar mais mulher do que hoje, que elas vão querer entender os maridos, os namorados, os noivos. Por que eles são doidos? Com certeza. Não, Henrique, agora brincadeiras à parte, né? Mas assim, muito obrigada mesmo. E assim, como foi falado muito sobre a importância da psicoterapia, eu resolvi mudar o brinde do sorteio de hoje.
tá? Então, no final agora, nós vamos fazer um sorteio. Olha aqui, deixa eu compartilhar. Olha aqui, 4 meses de psicoterapia ofertados pela doutora Cecília Portela. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quem for sorteado pode usufruir ou dar para alguma pessoa usufruir, tá? A doutora Cecília Portela foi indicação aí do doutor Luiz Henrique, né? Que ela daria uma palestra. Só que, como nós tivemos aí esse imprevisto de ter que antecipar o evento, que o evento ele estava marcado, acho que para a última semana, penúltima semana de outubro, né? Daí, infelizmente, a doutora Cecília não pôde estar com a gente, mas ela disse, olha, eu gostaria de presentear aí os servidores, os membros aí do MP, com esse sorteio. Então, ela deixou aí para a gente 4 meses de psicoterapia, olha que legal. Então, assim, a psicoterapia, como o doutor bem pontuou, eu não sei, o doutor me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas a psicoterapia, ela faz com que nós conheçamos o nosso íntimo e, por consequência, nós somos pessoas melhores, porque nós vamos entender como funcionam as outras pessoas. Nós somos pessoas mais compreensivas. E, com isso, a gente consegue desenvolver a nossa inteligência emocional, a capacidade de conviver com os outros, ela fica muito mais simples quando a gente se conhece, quando a gente entende a nossa dor e entende a dor do outro. Então, é algo que eu indico como atividade física, como eu indico com boa nutrição, eu indico também a psicoterapia, porque ela faz parte da gente. Então, a gente vai fazer rapidamente aqui o sorteio, agradecer aí o apoio do CEAF, por toda essa infraestrutura, treinamento com os palestrantes, enfim, muito obrigada aí pela ajuda, tá, meninas? E agora a gente vai fazer o sorteio dos 4 meses aí de psicoterapia. Está aparecendo aqui a minha janela com o nome das pessoas. Cadê? Aqui deu uma sumida. Tá aparecendo, né? Então, todo mundo que fez o registro, tá? Colocou ali o nome, tanto serve para o certificado quanto serve para o sorteio. Agora, a figa, vamos fazer o sorteio. Agora. Ganhou um homem de novo? Olha só, o Maicon Antônio Freitas de Martins. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Uai, olha aqui. O Maicon tá aqui presente, tá aqui atrás de mim, porque não dá para ver que eu não sei tirar esse plano de fundo, né? Aquela, né? Então, parabéns, tá, Maicon? Se você quiser usufruir, ótimo. Se não quiser, pode presentear outra pessoa. E agora, eu vou dizer eu vou fazer aqui mais um spoiler. Cadê aqui? Vou dar mais um spoiler, meninas. O sindicato ele ofereceu vários brindes de cuidados pessoais e nós conseguimos aqui, olha que coisa bonita. Quem é que não quer, né? Nós conseguimos também, esse é só um spoiler, tá? Amanhã eu dou outro spoiler. Uma sessão no Zen Spa. O Zen Spa acabou de presentear a gente durante agora a palestra com uma sessão de escalda-pés. Gente, isso aqui é um pedacinho do paraíso para a gente tirar todo aquele cansaço, aquela ansiedade. É legal para aproveitar, para fazer uma meditação durante o escalda-pés, é genial. Também tem aquela terapia que eles oferecem de chá, que nem o nosso último palestrante bem explicou na aula de meditação. Então, dá para você fazer a terapia do chá, de reflexão e de descanso do chá, juntamente com o escalda-pés. Gente, isso é maravilhoso. Então, será um dos nossos próximos sorteios.
E o que eu queria dar mais um recado para vocês, tá aqui, falar sobre a nossa palestra de amanhã. Gente, essa palestra, deixa eu ver aqui se está aparecendo, vocês estão vendo aqui? Agora estão, né? Amanhã, essa palestra eu entendo como algo poderoso, porque um povo que não conhece o próprio passado jamais vai entender como o nosso presente funciona e o nosso futuro. Então, amanhã nós teremos essa temática trazida pela doutora Lorena Smith, que é a história das mulheres e as representações do feminino na história. Então, nós vamos entender o papel de nós, mulheres, desde a antiguidade até os dias atuais, para que nós consigamos entender por que nós agimos dessa maneira, por que a sociedade é dessa maneira. Então, não esqueçam, ainda dá para se inscrever hoje, amanhã, no mesmo horário, às 10 horas da manhã, nós teremos essa palestra maravilhosa, é bem diferente de tudo que a gente já está acostumado a trazer. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que aqui estiveram assistindo a gente, prestigiando a gente. Esse é um evento feito e pensado com muito carinho para todas nós. Espero ter vocês amanhã aqui com a gente. E, mais uma vez, agradecimentos aí ao staff do CEAF. Manda um tchauzinho aí. Cadê ela? Tá me vendo? Manda um tchauzinho, que é o pessoal que fica nos bastidores, que faz o trabalho mais duro, o trabalho mais cascudo. Então, o nosso carinho e a nossa gratidão a vocês. Ok, pessoal? Então, um abraço do RH. Estamos sempre aqui para vocês e até amanhã para mais uma palestra excepcional. Um abração. A gente se vê amanhã. Pronto.